Salve, salve, vestibulando! Seja muito bem-vindo ao Cursinho Univesp. Vamos resolver uma questão da prova do Enem de 2023 que fala sobre fecundação. Sim, o processo que vai resultar na formação do nosso zigoto. Você se lembra disso? Não? Então vamos lá, vamos rever. Olha só, no texto nós temos a seguinte informação. Na fertilização in vitro, espermatozoides são adicionados aos gametas femininos retirados de uma mulher. Após o período de incubação, a fecundação ela é favorecida pela ação de enzimas. Em um procedimento realizado, observou-se que nenhum dos gametas femininos foi fertilizado. E, posteriormente, verificou-se que havia sido adicionado equivocadamente um coquetel de inibidores das enzimas do acrossomo, no lugar de um dos nutrientes constituídos do meio de cultura. O coquetel de inibidores impediu o A, então vamos lá. Olha só, sempre interessante, não, antes da gente falar sobre o processo em si, retomar. Quando nós temos o processo de espermatogênese, o processo que leva à produção de espermatozoide, nós temos uma célula diploide, né, uma célula mãe, né, que conheceremos então como espermatogônia. Ela é quem vai iniciar o processo de meiose, formando o espermatócito primário, o espermatócito 1, em que nós teremos o dobro da quantidade de material genético. E aí sim, essa célula, o espermatócito 1, sofre a primeira etapa da meiose, a tal da fase reducional, em que temos a separação dos cromossomos homólogos. Esses serão os espermatócitos secundários. Eles já são haploides, mas os cromossomos ainda estão duplicados, estão naquela forma de X. É por isso que ocorre a segunda etapa da meiose, que é quando ocorre a separação das cromátides irmãs. E aí sim a gente tem uma célula genuinamente haploide, conhecida por espermátide. A espermátide ela ainda é bastante diferente do espermatozoide. Por quê? Porque, embora seja haploide, ela ainda é relativamente grande, ela ainda não tem o flagelo e não tem ainda uma estrutura importantíssima chamada acrossomo. Então, eu vou representar agora para você o que seria o espermatozoide e de onde vêm as principais estruturas que a gente estava discutindo, tudo bem? Vamos à tela aqui então, por favor. Quando nós pensamos em um espermatozoide, primeiro, essa célula já sofreu uma redução no seu tamanho. Então, ocorre uma perda de material citoplasmático, tudo bem? O seu núcleo é mantido naturalmente, só que é curioso. O quê? Os centríolos eles vão permanecer aqui na base, onde nós teremos o desenvolvimento do flagelo. Então, já houve um deslocamento desses elementos da célula. Uma segunda característica, as mitocôndrias dessa célula permanecerão nessa região que nós chamamos de pescoço ou peça intermediária. Você se lembra? As mitocôndrias são as responsáveis pela produção de ATP. E o deslocamento delas para essa região é que vai garantir o aporte de energia necessário para a movimentação do flagelo. Tudo bem? Uma outra característica importante. Você se lembra do complexo golgiense? Aquele conjunto de bolsas achatadas que serve para armazenar, empacotar e até secretar essas substâncias? Pois bem, no espermatozoide, o complexo golgiense, ele não vai secretar nada. Ele vai armazenar enzimas, mas ele acaba se deslocando para a extremidade. E ele forma uma estrutura cheia de enzimas chamada acrossomo. Então, o acrossomo nada mais é do que o complexo golgiense modificado. Para que serve o acrossomo? Para justamente provocar a digestão das camadas
que o gameta feminino possui e assim provocar a fertilização. De acordo com o texto do Enem, eles inadvertidamente colocaram uma substância que impediu, né, a formação do acrossomo. Não houve, então, essa digestão, essa perfuração do gameta feminino. Mas você se lembra do gameta feminino? Ah, professor, eu me lembro, é o óvulo. Peraí. Quando nós vamos observar a ovulogênese ou ovogênese, da mesma forma que a espermatogênese, nós temos uma célula-mãe, que é a ovogônia. Ela inicia o processo de meiose, né, o processo da intérfase, que vai fazer com que ela tenha o dobro de material genético. E aí a gente vai chamá-la de ovócito primário. E essa célula, agora então, passa pela a sua primeira etapa de redução de material genético, que é a primeira etapa da meiose. Lembra, quando ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Só que ela não ocorre por completo. Ela inicia, mas ela se interrompe. Ah, é? Sim. A primeira etapa da meiose, na célula feminina, é interrompida. E essa célula vai permanecer com essa meiose interrompida até a puberdade. Quando então a mulher passa a liberar aqueles hormônios que controlam o ciclo menstrual, o FSH e o LH. Graças a eles é que ocorre a finalização dessa primeira etapa da meiose, e aí nós temos duas células haploides, mas ainda não genuinamente haploides. Por quê? Assim como o espermatozoide, ela ainda está com os seus cromossomos duplicados. Então, o que é preciso? Separar as cromátides irmãs. É necessário que ocorra, então, a segunda etapa da meiose. Só que, mais uma vez, essa célula que terminou a primeira etapa da meiose, ela se chama ovócito secundário. É ela que vai ser eliminada no processo de ovulação. Então, o gameta feminino é chamado de ovócito secundário, ou ovócito 2, mas ainda não é uma célula genuinamente haploide. E em que momento vai acontecer, de fato, né, a formação de uma célula genuinamente haploide? Após a fecundação. Vai ser através da entrada do espermatozoide que essa célula vai ser estimulada a finalizar o processo meiótico. E aí você vai ter o óvulo. Então, quando é que uma mulher tem um óvulo? Quando já ocorreu a fecundação. Entende a diferença? Cuidado, tá? Embora o termo óvulo ele seja bastante empregado, até mesmo nas questões, é importante você entender que nessa sutileza, óvulo é um gameta feminino que já sofreu fecundação. O gameta que é expelido é o ovócito secundário. E o ovócito secundário ele tem algumas características. Vamos dar uma olhada. Então, ele teria a sua membrana plasmática, o núcleo. Vou até trocar a cor aqui para você perceber. Existe ainda uma camada que vem por cima da membrana plasmática, que nós chamamos de zona pelúcida. A zona pelúcida seria um primeiro obstáculo a ser vencido pelo espermatozoide no seu processo de fecundação. Mas haveria ainda um segundo obstáculo, que estaria por cima da zona pelúcida. Esse conjunto de células, nós o chamamos de corona radiata. Corona é coroa, certo? Radiata, raio. Em outras palavras, a coroa que envolve o gameta feminino. Então, no processo de fecundação, o espermatozoide ele vai precisar vencer, então, essas camadas. Ele vai ter que fazer a digestão da corona radiata, da zona pelúcida, para então chegar à membrana plasmática. E aí perceba que eu desenhei de forma
a peça intermediária não se adentrar. Quem de fato entra seria só a cabeça do espermatozoide. A região das mitocôndrias e do flagelo não entram. Essa estrutura aqui, tá, que seria a região do núcleo, nós chamamos de pronúcleo. É o pronúcleo que vai garantir, aí sim, tá, a genuína formação do indivíduo diploide. Tudo bem? Perfeito? Então, retornando aqui, o coquetel de inibidores impediu, letra a formação do pronúcleo feminino. Não, o espermatozoide já tinha formado o seu núcleo, perfeito? Então, não teríamos qualquer comprometimento. B, o coquetel inibiria o início da divisão mitótica do zigoto. Não, em hipótese alguma. O zigoto já teria sofrido, o gameta masculino já teria sofrido seu processo de formação, de tal forma que não rolaria mitose, certo? Mitose seria a partir do zigoto, não necessariamente do espermatozoide. C, o coquetel inibiria o término da segunda divisão meiótica do ovócito. Não, nós vimos que o processo que inibiria, né, essa segunda etapa da divisão meiótica é a própria fecundação. Não ter um espermatozoide não levaria à formação desse gameta. D, passagem do espermatozoide pela corona radiata e zona pelúcida. Perfeita alternativa D. Nós teríamos aqui com certeza, né, esse comprometimento da chegada do pronúcleo masculino ao pronúcleo feminino. E letra E está incorreta porque o coquetel inibiria a fusão das membranas plasmáticas do ovócito e do espermatozoide. Não, a fusão nem ocorre, ocorre a digestão. Lembra? Durante o processo da eliminação dessas enzimas, não teríamos a perfuração da membrana plasmática do ovócito e não a ideia de fusão, de junção delas. Perfeito? Espero que você tenha compreendido e a gente se encontra numa próxima. Aquele abraço!